Graça e paz para todos, bom dia, que Deus abençoe, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, um domingo mais, a nossa classe Metanoia. Desta vez nós vamos começar outro livro, outra revista, Pessoas como Nós. Aqui nessa revista a gente vai estudar junto a vida de homens da Bíblia que estão no Antigo Testamento. A saber, nosso primeiro homem que nós vamos estudar hoje é Enoque, homem que andou com Deus. É a lição de hoje. Aí vamos estudar outros homens de Deus e vamos tirar os ensinos que eles deixam para nós na Bíblia. Então nós vamos estudar essa nova série até que Deus nos permitir estarmos novamente juntos na casa de Deus. Por enquanto sou assim online, mas a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus não fica fechada, nós estamos aqui aprendendo. E essa geração, esse tempo que estamos vivendo, tem apresentado para a gente muitos desafios. E nós temos que corresponder a esses desafios. E um desafio desse é nós podermos estudar a Bíblia mesmo à distância, mesmo cada quem no seu lar, tirando o tempo necessário, como se você estivesse na EBD, e hoje vamos fazer dessa maneira. Então vamos durante todos esses domingos, vamos estudar essa série, Homens de Deus, Pessoas como Nós. E hoje vamos estudar o homem chamado Enoque, que aparece na Bíblia em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 20. Meu nome é o pastor Joyce e essa é a nossa classe Metanoia. E vamos orar a Deus para pedirmos a Deus a direção durante essa classe de hoje. Amém? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, por mais um domingo. Queremos te pedir tua orientação, queremos te pedir tua ajuda, tua direção, tua sabedoria para nós podermos falar dessa aula e que a gente possa compartilhar o que a Bíblia realmente queira dizer para nós. Senhor, nos ensina a ver na Bíblia o que tu quer nos ensinar através da vida de Enoque. Que seja, nesse tempo, também para nós um desafio de sermos como esses homens de Deus, que eles fizeram diferença numa geração que eles foram colocados, uma geração má, perversa, e mesmo assim eles fizeram diferença. E aí hoje, em pleno século XXI, nós estamos estudando a vida desses homens, porque eles são lembrados durante todas as gerações por ter servido você, por ter obedecido a voz tua em meio de uma geração que não obedecia às tuas leis. Então nos ensina através do teu Espírito Santo, abençoa a cada aluno, a cada integrante da nossa classe Metanoia e de todas as pessoas que podem ouvir essa mensagem no dia de hoje. Queremos te agradecer, deixar tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos começar. Então, nessa revista que você vai ter na sua mão depois, vamos estudar. Você vai poder também dar uma olhada, vai estudar também durante a semana, tá certo? Mas no momento certo eu vou entregar para você essa apostila, essa revista, para você ter nas suas mãos. Então vamos lá, gente. Vamos a estudar em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 19, diz assim: Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos e viveu em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Tá certo? Vamos ler isso numa outra versão da Bíblia, tá bom? Vamos ler nessa outra versão para ver que essa minha versão da Bíblia é atualizada, então tem algumas palavrinhas que mudam. Mas é importante estudar em diferentes versões. Capítulo 5, versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas.
todos os dias de Enoque foram 365 anos, e andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Já não era mais Enoque, porque Deus o tomou para si. A minha versão em espanhol, ela diz que quando ele teve Matusalém, que foi o filho dele, o homem mais velho sobre a face da terra, viveu 969 anos, ele começou a buscar Deus. Quando ele tinha 300 anos que gerou esse filho, aí começou a buscar a Deus. Então, outra referência a Enoque, nós podemos ver ela lá na Galeria da Fé dos Homens de Deus, em Hebreus capítulo 11. Todos nós conhecemos Hebreus capítulo 11, no versículo 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele havia agradado a Deus. E sem fé ninguém pode agradar a Deus, né? Então nós vemos aqui, vamos estudar alguns aspectos da vida de Enoque. A vida desse homem de Deus, ela nos desafia, tem se tornado para nós um desafio no pleno século 21 para todos os cristãos, de todas as cidades e de todos os lugares, de todas as épocas, já que estes homens marcaram a diferença numa geração violenta, cheia de perversidade, cheia de materialismo, cheia de maldade, de deslealdade a Deus, de desobediência a Deus. Nós podemos ver que essas gerações eram assim no capítulo 6 de Gênesis. No capítulo 6, a Bíblia diz que todos os homens só pensavam em maldade, até que essa maldade chegou ao coração de Deus, à altura de Deus, e Deus se cansou e disse que iria destruir o homem com um dilúvio, certo? Mas o que chama a atenção é que esses homens, mesmo nessa circunstância, nessas gerações, porque, gente, pense numa coisa, a gente pensa que as gerações passadas era mais fácil viver, mas não é assim. Cada quem Deus colocou nessa geração. Davi, a Bíblia diz que Davi serviu Deus na sua geração. Em Atos capítulo 7, diz que Davi serviu a Deus na sua geração. E Davi foi colocado nessa geração. Nós temos que servir a Deus na geração na qual a gente foi colocado. Deus permitiu que a gente vivesse nessa geração. Vamos servir a Deus nessa geração. Vamos entender os desafios dessa geração. Não era diferente na geração de Enoque. A maldade, na verdade, tem se multiplicado. A maldade, na verdade, ela tem se aperfeiçoado, né? A forma de fazer maldade hoje em dia. Mas naquele tempo era assim. A maldade ia em evolução, ia evoluindo. E esses homens foram chamados nessa geração. Nessa geração eles foram fiéis, eles marcaram diferença, eles foram pessoas leais a Deus. Então nós vemos que a maldade nunca tem sido um impedimento para servir a Deus. Nunca tem sido um obstáculo para servir a Deus. Porque esses homens puderam servir a Deus em meio de uma geração difícil. Esses homens conseguiram servir a Deus no meio de toda essa violência que se desenvolvia. E Romanos capítulo 5, no versículo 20, diz que enquanto o pecado aumentou, superabundou a graça. O pecado aumenta, mas a graça superabunda, o que nos mostra a capacidade de Deus de Ele perdoar qualquer circunstância de pecado da humanidade. Então nós, homens de Deus, como Enoque viveu na sua geração, nós temos que ver o que está acontecendo no mundo, a maldade, o aperfeiçoamento das formas de maldade como oportunidades para pregar e não como impedimento. Esses homens viram toda aquela maldade uma oportunidade para servir a Deus, e eles resplandeceram como luminárias no mundo, no meio de uma geração difícil. Então, se eles puderam nessa geração, nós também podemos nessa geração marcar diferença e ser pessoas diferentes. Então vemos alguns aspectos da vida de Enoque, o caráter de Enoque, a fé de Enoque, a fidelidade de Enoque, né? A Bíblia não diz muito a respeito desse homem, mas nos poucos versículos que a Bíblia fala, dá para ver que era um homem conforme ao coração de Deus, até o ponto que ele começou a caminhar com Deus.
Andar com Deus significa se adequar aos estándares de Deus. Não é caminhar como se fosse um momento específico da vida. Não, ele andou com Deus. A partir dos 300 anos, ele começou a buscar a Deus. Ele gerou seu filho e, ao parecer, como se Enoque tivesse dito, eu preciso criar meus filhos no temor de Deus. Eu vou agora buscar a Deus, né? E ele começou a buscar a Deus naquele tempo, naquela geração difícil. Sem importar a circunstância, ele olhou para Deus, começou a viver com Deus, a andar, caminhar com Deus. O que é caminhar com Deus? É andar pelo caminho que Deus traçou. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que ele traçou um caminho para nós, desde antes da fundação do mundo. Ele traçou um caminho para que nós, caminho de boas obras, para que nós andássemos por elas. Então, caminhar com Deus significa estar comprometido com Deus, significa ser responsável nas coisas que Deus colocou nas nossas mãos, significa compromisso moral, compromisso espiritual, compromisso de oração, compromisso de vida, significa se adequar aos estándares de Deus. Essa geração, igualmente a geração de Enoque, tinha estándares, tinha forma de vida, e Enoque decidiu não se adaptar a essa forma de vida, e pelo contrário, ele decidiu andar com Deus. E andar com Deus é ter relacionamento com Ele. Relacionamento gera intimidade, intimidade gera frutos, gera filhos. Então esses frutos de fidelidade, por andar com Deus, quando uma pessoa começa a andar com uma pessoa muito frequente, começa a reproduzir algumas, até costumes, até fala, começa a reproduzir essas coisas. Agora, se nossa forma de nos aproximar a Deus fosse constante, fosse como Enoque, que ele estava comprometido em tudo que ele fazia, de uma forma íntegra para Deus, nós vamos começar a pensar como Deus, nós vamos começar a agir como Deus, nós vamos começar a falar como Ele, pensar como Ele, agir como Ele, atuar como Deus. Então nós vamos ser diferentes numa geração onde todo mundo vai pelo seu próprio caminho, numa geração onde as pessoas vão pela sua própria sabedoria, e nós começarmos a viver porque estamos próximos de Deus, pensando, fazendo, agindo da forma de Deus. Nós vamos com certeza sim ser uma pessoa diferente no meio de uma geração que não tem compromisso com Deus, que não tem em conta Deus, que não considera Deus nos seus caminhos. Então, Enoque cultivou uma relação com Deus. Ele cultivou uma intimidade com Deus, até o ponto de se aproximar tanto de Deus que desapareceu, porque a Bíblia diz que Deus se levou Enoque desse plano terreno. Não sabemos aonde ele levou, muito diz que ele está no céu. A Bíblia não assegura que ele está no céu, mas sabemos que ele não, até agora, segundo o que a Bíblia diz, não experimentou a morte que os outros homens experimentaram. Que ele saiu desse plano físico. Tá certo? A gente não pode afirmar que está no céu. Não tem um versículo na Bíblia que diga que Enoque está nos céus. A Bíblia diz que Deus se levou ele daqui. Ele tirou Enoque dessa geração perversa, porque Enoque conseguiu se aproximar tanto de Deus e um dia desapareceu. Então, o caráter de Enoque revela que ele andou com Deus em sinceridade. Enoque andou com Deus em obediência. Veja, não acredito que Deus tenha se levado Enoque por ser um homem que fazia o que ele queria. Enoque fazia a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus não quer tantos sacrifícios humanos, que Ele mais quer o coração. A obediência é melhor que os sacrifícios. A Bíblia fala disso em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que a obediência é maior que o sacrifício. Enoque foi um homem obediente a Deus, caminhou com Deus, se adequou a Deus, obedeceu a Deus, às leis de Deus. Agora, não era fácil, em meio de uma geração difícil na qual ele vivia, tá certo? Então, nós estamos vivendo dias difíceis. Os homens não querem obedecer a Deus, mas nosso desafio como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas que ainda queremos obedecer a Deus, é obedecer mesmo que seja difícil. Em meio de uma geração difícil, nós temos que obedecer. Então, Enoque nos deu o testemunho de ter fé.
E Hebreus, capítulo 11, no versículo 5, fala dessa fé. Era uma fé, não uma fé num momento assim emocionado. Enoque se emocionou e creu em Deus. Não, era uma fé de vida. O que quer dizer que ele vivia conforme ao que ele acreditava. E ele acreditava num Deus. Ele acreditava no que Deus dizia, no que Deus pedia para ele. Ele acreditava no que Deus pedia, nos estándares de Deus. Então essa fé de vida, essa fé constante, fez com que a sua fé fosse lembrada na galeria dos homens de Deus de Hebreus capítulo 11. Ele fala aqui de muitos homens, e o segundo que ele fala que é o Enoque, que ele foi levado para Deus e ninguém encontrou ele porque Deus havia levado. E as escrituras sagradas dizem que antes disso ele havia agradado a Deus. Então Enoque deixou um testemunho de que a sua fé conduzia ele diretamente a agradar a Deus. Nossa fé deve nos conduzir a agradar a Deus. Então o testemunho de Enoque revela que é um homem cheio de fé, um homem que estava disposto a obedecer a Deus. Essa fé levou ele a caminhar tanto com Deus que um dia foi arrebatado por Deus. Deus se levou Enoque desse plano terreno. Então essa fé agradou a Deus. Deus se sentiu honrado com a vida de Enoque. Ele agradou a Deus e ele deixou esse testemunho. Ele foi embora, mas as pessoas que conheceram ele têm testemunho de que Enoque foi um homem que agradou na sua vida a Deus. Agradou em tudo o que ele fazia, e essa fé continuou a se manifestar durante tantos anos. E hoje, depois de muitos anos, nós ainda seguimos falando da fé desse homem de Deus que decidiu honrar a Deus mesmo em contra das circunstâncias. Essa fé agradou a Deus. Deus se sentiu agradado com a vida de Enoque, e hoje Enoque se torna para nós um exemplo de vida. Então Enoque foi um homem que continua hoje sendo exemplo para nós. Enoque foi influenciado. Veja, nós somos influenciados pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que fazemos. Algumas pessoas influenciam, hoje em dia tem essas influências, né, de YouTube, tem essas influências que aparecem nas redes sociais, na mídia, influenciam a vida das crianças, influenciam a vida dos jovens, dos adolescentes, e muitas pessoas têm esses homens e mulheres como patrões de vida, mesmo sendo pessoas que não agradam de maneira alguma a Deus. Agora, esse é um exemplo para nós, porque se nós nos aproximarmos a Deus do jeito que Enoque se aproximou tanto a Deus, que foi influenciado pela própria presença de Deus. Agora, vamos nos aproximar de Deus para começar a falar como Deus, pensar como Deus, agir como Deus, da forma que Enoque o fazia. Então ele caminhou com Deus, desapareceu porque já não foi mais visto. E é assim, quando nós começamos a caminhar com Deus, essa humanidade já não nos vê com olhos naturais. Nós desaparecemos para a humanidade, porque nós estamos, quando tu começa a se adequar à vontade de Deus, tu começa a ficar por fora dessa atmosfera terrena, e a humanidade já não te vê com os mesmos olhos. Tu passa desapercebido deles, porque tu tem uma visão diferente. Tua visão está nos céus, aonde Deus está, e não na terra. Deus levou ele, transportou, trasladou, não sei a palavra que se utiliza na versão de português, mas Deus transportou, trasladou, levou ele desse plano terreno para um plano espiritual. Ele não viu a morte natural. Foi uma coisa que só aconteceu com dois homens da Bíblia, Enoque e posteriormente Elias, que também não viu a morte natural. Ele não foi achado mais. E antes de morrer, antes de desaparecer, porque não morreu, ele deu testemunho de ser um homem que tem agradado a Deus. Então, esse é o maior exemplo. Enoque caminhou com Deus. De tanta intimidade que ele tinha com Deus, ele gerou frutos na sua vida. Frutos que deixou um testemunho que até hoje nós estamos estudando. Enoque agradou a Deus durante a sua vida e foi um testemunho que ficou para sempre. Sua intimidade produziu a autoridade de ter uma vida agradável no tempo em que ele viveu.
Dime com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Se tu anda com Deus, tu vai se converter em um filho de Deus diferente, uma pessoa que vai falar diferente. Quando as pessoas se aproximarem de ti, vai achar uma coisa diferente em você, porque você está caminhando com Deus, porque você está se parecendo cada dia mais a Deus, porque você está se aproximando cada dia mais a Deus, e tu vai começar a ser, passar desapercebido pelas pessoas que só olham de maneira natural. Vamos nos aproximar a Deus. Isso vai produzir relacionamento, isso vai produzir intimidade. Agora, como nós aproximamos a Deus? Ignorando os conselhos dessa geração. Esta geração, ela dá conselhos que não nos aproximam a Deus. Mas na palavra de Deus, que foi a lei que Enoque viveu, conforme os mandamentos do Senhor, ela nos dá a base para nós aproximarmos cada dia a Deus. Podemos nos aproximar a Deus através da oração, através da leitura da palavra contínua, através de um devocional dia a dia, pela manhã, pela tarde, pela noite, na hora que você achar melhor. Você pode se aproximar a Deus, você pode clamar a Deus na sua mente, você pode passar um dia concentrado com Deus, você pode passar os dias meditando na palavra do Senhor, escutando hinos de adoração, louvores. Então são muitas formas que Deus, e agora que nós temos a tecnologia, que nós temos para nos aproximarmos a Deus. E Deus vai permitir que nós sejamos um dia a gente vai desaparecer também desse plano, porque Deus vai nos arrebatar para seu reino. Ele vai nos arrebatar para seu reino, como foi arrebatado Enoque. E essa é a nossa esperança. Um dia nós vamos a desaparecer desse plano terreno e Deus nos vai tomar para si. A Bíblia diz, Jesus falou em João capítulo 14: um dia voltarei e me tomarei a mim mesmo, para que onde eu esteja, vós também estejais. Então essa é a nossa esperança. Um dia vamos desaparecer também dessa terra como Enoque. Talvez eu morra, mas também não importa, porque seremos transformados a uma nova realidade por termos agradado a Deus nessa geração. Você, irmão, você jovem, você criança, você adulto, você velho, você ancião, você foi chamado nessa geração. A geração passada não foi a melhor, nem a futura. A melhor geração é a geração onde você foi colocado. E você foi colocado nessa geração. Uma geração da tecnologia, uma geração onde o pecado abunda. Mas não tem problema, porque quando o pecado abundou, superabundou a graça como solução para o pecado. Então nunca as circunstâncias, a maldade do homem, a maldade do ser humano tem sido uma excusa para buscar Deus. Enoque e todos os homens que nós vamos estudar daqui para frente foram homens que fizeram diferença na sua geração. E hoje em dia estão como exemplo para nós tomarmos deles esses exemplos de vida e trazer para nós em pleno século 21. Para que nós continuemos vivendo para a glória de Deus e sejamos diferença nas nossas famílias, nas nossas congregações, na nossa comunidade e no nosso país e no mundo também. Então Deus está chamando nós a sermos como Enoque, viver com Deus, dar testemunho de ter agradado a Deus e uma fé que é lembrada por Deus. O céu falou, o céu fez questão de falar de Enoque. E hoje em dia, depois de muitos anos, ainda Enoque é lembrado. Deus nos abençoe e permita que nós possamos ser como Enoque, caminhar com Deus até o ponto de desaparecermos porque Deus nos levou. Graça e paz.